Começou, hein? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você tá assistindo. Sou o Willy. Sou a Keila. Esse é o segundo vídeo do nosso canal, certo? Isso mesmo, segundo. Se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Vai ter um card aqui em algum lugar, ou na descrição. A gente vai deixar aqui pra você assistir o primeiro vídeo dessa série. Antes de tudo, o que eu vou pedir pra você? Deixa o seu like. Gente, é muito importante, porque o YouTube, ele joga esse vídeo para mais pessoas, certo? E tem muita gente que vai estar interessada nesse conteúdo, tanto para ajudar quanto para se divertir. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá bom? E ó, like, compartilha com geral. Sua ajuda é muito importante, viu? Vamos pro vídeo de hoje? Vamos pro vídeo. Solta a vinheta aí. E aí, a vinheta tem, né? Estamos fazendo uma melhor, galera. Vai ter aquela Keilinha, você vai ver. Por enquanto, vai aparecer temporária, tá? Como a gente falou, segundo vídeo do canal. A gente vai explicar um pouco pra vocês o que tá acontecendo, essa loucura aí. Eu sei que muita gente não entendeu. Tem um pessoal que já tá perto da gente, que já conhece, já sabe do que se trata. Mas tem muita gente nova que tá chegando, certo? Agradeço desde já. E eu queria compartilhar com vocês, eu, a Keila, o que tá acontecendo, que aventura é essa, porque no primeiro vídeo lá tá escrito nova jornada. Vem com a gente que você vai entender tudo, você vai embarcar nisso daí. É isso aí. Bom, eu vou começar contando. Como que tudo começou? Até chegar aqui, essa parte da decisão de ir pro Japão. Se você não entendeu, vai lá no primeiro vídeo, pra você pegar um pouco do resumo, aí depois você vem pra cá e assiste o segundo. Tudo começou em 2018. Meu pai tem um amigo, que ele mora atualmente em Nagoya. E ele sempre ligava pro meu pai pra perguntar como estavam as coisas aqui em São Paulo. Em uma dessas ligações, ele perguntou se a gente não tinha interesse, né, os filhos do meu pai, de vir. Porque ele sabia que minha mãe era descendente, né, e que dava pra vir. Ele falou que era só pegar um Koseki que dava pra ir. Aí ele até se disponibilizou pra ir na prefeitura de lá pra conseguir o Koseki. O pessoal não vai saber o que é Koseki. É tipo uma certidão de nascimento, digamos assim. Só que eu acredito que o Japão é bem mais organizado, né, referente a documentos. E o Koseki é como se fosse um documento que puxa toda a árvore da família. Eles pegam pelo sobrenome e tudo mais. E fora que quando o rapaz ligou, ele tava conversando com o meu sogro, ele estava na sala, né, na sala de casa. Sim. E, o curioso, né, o cara tá ligando do Japão, falar com o meu sogro, sabe, ligação internacional. Eu fiquei meio que ouvindo assim, tentando entender. Mano, o que é isso? Aí foi quando ele explicou que ele tava lá. Meu sogro até comentou com a gente, falou, o cara tá lá, acho que fazia uns 4, 5 anos que ele tava lá. Já tava com a vida meio que feita, trabalhando, já tava bem estabilizado, tudo mais. Aí até então que a minha sogra, né, ela virou e perguntou, por que vocês não vão tentar a vida lá? E a gente, como assim? Como que funciona isso? O que ele falou pro seu pai? Aí ele falou que ele era só ir na prefeitura, dar o nome, né, nosso nome, que ele ia lá na prefeitura de lá pra tentar pegar. Pegar o Koseki, tá? Koseki Torron. Que é puxar o histórico da família pra ver se realmente a Keila tinha descendência e se dava pra ir. Sim, aí ele foi, depois de uns 2, 3 dias ele ligou, né, quando era a folga dele lá. Ele ligou, ele falou que foi, só que ele que não conseguiu porque ele não era da família, ele não conseguiria pegar esse documento pra gente. Foi então que aí a gente decidiu procurar por aqui mesmo. Aí nisso, como o Bruno, meu esposo, já comentou, minha mãe tinha perguntado pra gente se a gente não tinha interesse de ir. Só que até então a gente nem fazia ideia que dava pra ir. Não sabia que dava. E a gente, pra quem não sabe, a gente mora em São Paulo, certo? Em São Paulo a gente tem a Liberdade, o maior centro digamos assim, do Japão. Não é o maior centro, né? Como que fala? Onde mora... É um centro cultural japonês, digamos assim, certo? É um centro cultural japonês que tem aqui na Liberdade. E lá você encontra tudo. Tem muitas empresas. E pesquisando no Google todo sobre consulado, sobre agência e tudo mais, a gente foi lá. Isso foi no ano de 2018 para 2019. No finalzinho de 2018. Se eu não me engano. Foi por aí. Chegamos lá, a gente foi numa agência lá muito conhecida.
E só que a recepção que a gente teve não foi tão legal. Porque parecia que a gente era meio que mentiroso, pra dizer assim. Sabe quando você fala algo e a pessoa fica duvidando? Será que é isso mesmo? Então eu tinha que provar pra pessoa que aquele era descendente. Tinha que provar tudo. Meu, foi uma loucura. Foi uma loucura. Ele passou algumas informações pra gente, que de início a gente tinha que ter 1 ano de casado pra poder ir. Na época a gente ainda era noivo, certo? Então já tinha o planejamento de casar, mas nada tão assim, porque a gente não sabia do Japão. O Japão era uma coisa que não existia pra gente. E eu achei muito chato, porque imagina, você chega pra tentar entender, pra saber como funciona, e a pessoa chega e te trata meio que... Será que você é descendente mesmo? Será que não é? Eu não sei se eles tiveram muito problema com o brasileiro, mas foi uma coisa meio louca. E dessa liberdade, o cara virou pra gente, ó, basicamente, vocês têm que ter 1 ano de casado. Tendo 1 ano de casado, vocês vão ter que ter umas fotos, né? Do começo, desde a época que vocês se conheceram, até o namoro, até o noivado, foto com a minha família, foto com a família da Keila, pra comprovar que realmente a união que a gente tinha era por amor e não por interesse, certo? Eu dei o golpe, gente. Dei o golpe, ó, brincadeira, viu? A gente já era noivo antes de saber que poderia ir pro Japão. E depois que juntar todos esses documentos, todas essas fotos, pegaria esse Koseki, certo? E depois ia pro Japão. Sabe? Bem simples. Era só isso. Sim. Depois que a gente saiu dessa agência que ele... Não vamos falar nome, é por ser ético, né? Não compensa eu falar o nome da agência. Aí ele começou a pesquisar pelo Face mesmo, as indicações de agência. Aí indicaram pra gente essa agência que nós estamos hoje. Não, mas antes disso, antes de falar da agência... a gente tá falando do começo, tá? Pra vocês entenderem a história. Pra vocês não pegar o negócio no caminho assim, sem entender, sem saber o que aconteceu. Imagina você, que a gente... Isso foi era em junho isso. Junho do ano de 2019. O nosso casamento tava marcado... Pra novembro. Pra final de novembro. Dia 18. Isso, 18 de novembro, né? Tava marcado dia 18 de novembro, isso foi em junho. O cara virou pra gente... Ó, vocês precisam casar, ter 1 ano de casado pra ir pro Japão. Eu virei pra ela e falei, e aí? Vamos casar? Eu falei, vamos, né, gente? Aí sai, igual 2 adolescentes bestas, a gente sai da Liberdade, certo? Foi numa segunda-feira, a gente acabou a reunião com o rapaz, assim que a gente saiu da Liberdade, a gente foi pro cartório. Chegou eu e ela no cartório, a moça pôs não, eu falei, moça, a gente quer casar. Ela, mas como assim, sem testemunha, sem nada? Eu falei, quer casar. Aí ela, tá bom, vocês querem casar quando? Eu falei, hoje. Ela riu da nossa cara e falou, não é assim que funciona. Tem que marcar a data. Tem que ver se tá disponível, tem que ter uma testemunha. Tem que enviar os documentos. Não, 2 loucos. Beleza, aí a gente chegou, agendou a data do casamento na segunda-feira, certo? E agora chegou a hora do quê? De falar pras nossas famílias. Aí chega eu e ela, pra minha família, a família dela, amigos, tudo mais. Gente, a gente vai casar. Aí todo mundo, beleza, né? A gente sabe que vocês vão casar em novembro, com festa, tudo mais. A gente virou, não é mais em novembro. A gente vai casar, tipo, a gente deu a notícia pra eles na terça, né? A gente vai casar na quinta. Depois de amanhã. Todo mundo ficou, mas como assim? A Keila tá grávida? E a gente não queria contar, porque pra não dar errado, o que a gente falou? Só vamos contar pro pessoal porque a gente tá casando. Calma aí que tem um louco aqui, ó, andando de carro. Aí fica fazendo barulho, né? Não dá. Eu acho que agora parou, hein? Ele escutou. Ele escutou. Aí o que a gente falou? Mano, só vamos contar pro pessoal porque a gente vai casar quando der certo o negócio do Japão. Então meio que a gente... Imagina, você chegar no escuro pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio, pros seus amigos e falar, gente, vou casar. Quando? Depois de amanhã. E sem explicar o porquê. Foi uma loucura. Sério, foi uma loucura. Ninguém entendeu nada. E, de feito, a gente chegou lá e casou. Casamos, tudo bonitinho e tal. E começamos a guardar foto, começamos a guardar tudo, esperando ansiosamente pra quê? Pra poder ir pro Japão. Sim. Bom, aí como ele falou, a gente casamos em junho de 2019. Olha, tá errando a data. Depois eu que dei o golpe, ó. Não, porque são muitas datas. Aí casamos em junho de 2019. Só que aí a gente esperou completar 1 ano, né? Que a gente achou que era só completar 1 ano. Só que aí explodiu a pandemia.
E como a gente não conseguiu o contato de ninguém, porque lembra que a gente foi naquela agência lá, não deram muita atenção, a gente precisava de um caminho, de um norte para saber para onde ir, como fazer. Eu comecei a pesquisar nos grupos de Facebook, certo? Até que teve um pessoal lá que falou, meu, tem uma agência que eu fui, o cara foi muito bem, me atendeu muito bem, me deu todo o norte, me deu todo o caminho. A gente conheceu... Aí eu chamei a pessoa no Messenger, né, no privado e tal, ela me passou o contato da agência, certo? E dessa agência a gente conheceu o dono dela, que é o Cássio, certo? Eu vou deixar aqui, certo? Aqui embaixo vai ter minhas redes sociais. Quem tiver interesse, me chama nas redes sociais, que a gente conversa, eu falo com o Cássio, ver se eles conseguem ajudar vocês também. Ele é super de confiança. Mas, cara, é surreal o atendimento. Surreal, porque na hora ele já abraçou a gente, ele já chamou a gente para uma reunião. A reunião a gente foi muito bem recebido. A gente explicou para ele a situação, que a gente não conhecia de nada. A gente tava caindo de paraquedas. Sem informação, sem nada. Ele pegou uma pessoa meio que, digamos assim, desculpa a palavra, uma pessoa analfabeta e alfabetizou sobre isso, né? E na época, quando a gente tava juntando tudo, já tava pra ir, foi quando começou o quê? Coronga, né? Coronga, vocês sabem o que é, né? Foi na hora que estourou tudo. Teve um surto aí gigante, foi mundial, todo mundo sabe. E isso jogou um balde de água fria nos nossos planos, porque já tava difícil de juntar todo o documento, já tava difícil as coisas. E quando aconteceu isso daí, ficou inviável. Sinceramente, não dava. Isso a gente tá falando no começo de 19 para 20, né? E aí a gente já tava casado, já tava morando junto, já tava com o plano de ir, mas acabamos meio que deixando essa história pra trás. Stand-by, porque as fronteiras fecharam, não tava podendo entrar ninguém. Daí foi quando também começaram a exigir um documento, que é a elegibilidade. Só que para tirar essa elegibilidade precisava de um parente. Até então, eu sabia que tinha alguns primos meus morando no Japão, porém era contato distante. Que aí foi quando a gente começou a ir atrás também, pra ver se eles poderiam nos ajudar, né? Sim, sim. E basicamente esse foi o nosso primeiro contato, esse foi o nosso primeiro encontro, certo? E só pra mim, desculpa te cortar, mas só pra lembrar, a elegibilidade antes pra São Paulo não precisava. Era só o COSEC Torron. Só que aí por causa desse surto global que aconteceu, começou a exigir aqui em São Paulo também. A gente vai ter que dividir esse vídeo, tá? Pra não ficar muito longo. Pra não cansar certo? vocês. Pra não cansar vocês. Isso foi um pequeno resumo, tá? De como aconteceu. Vai ter o próximo vídeo, a gente vai contar um pouco mais sobre essa história e tudo mais. Vou dividir em algumas partes, porque, gente, é uma história longa. É uma história muito longa. E é algo que é surreal. Foi Deus mesmo que ajudou a gente, tá bom? Eu vou pedir novamente, tá? Se você tá interessado em ir pro Japão, pode deixar aí embaixo. A gente vai tentar responder o quanto antes. Segue a gente nas redes sociais, tá bom? Vai ter o Instagram. Acho que o Instagram é o que a gente mais movimenta. Sim. Facebook a gente não... pode mandar no direct lá que a gente sempre vai estar olhando pra estar respondendo vocês. Se tiver sugestão de vídeo, certo? Com dicas, com temas, deixa embaixo também. Isso ajuda muito a gente, tá bom? Novamente, ó, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal aí. E ativa o sininho. Até o próximo vídeo, tá? Vai ter parte 2. Desculpa cortar assim, é porque, se ficar muito longo, o YouTube não distribuiu o vídeo para outras pessoas. Tá bom? Matané! Matané! Eu dei o golpe, gente.